Seja bem-vindo você que está chegando. Hoje eu quero falar do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Confortador, o Consolador e o amigo fiel. Sabe? Eu quero falar com você e dessas três funções do Espírito de Deus. Como é especial, como é necessário você conhecer a Deus de uma maneira mais íntima. Isso está disponível para você ainda hoje mesmo. E a Bíblia nos mostra várias coisas que o Espírito Santo faz, sabe? Mas eu quero hoje, em especial, enfatizar aquilo que ele quer fazer em você. Aquilo que ele quer fazer dentro de você. Ele sim tem um poder, ele sim tem um poder de milagres, ele sim tem um poder de curas, e ele vai fazer isso. Já começa a colocar aí seu pedido de oração, ele vai fazer isso, mas ele quer te levar para conhecê-lo um pouco mais. Aqui no livro de João, no capítulo 14, versículo 26, Jesus diz: mas aquele Consolador, aquele Consolador quem? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ok. Aqui diz o Espírito Santo, Consolador. Uma outra palavra para Consolador é o Encorajador. Uma outra versão diz, na Nova Versão Transformadora, João capítulo 14, versículo 26, diz: mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Sabe? Existem situações que nós precisamos de um encorajamento, que nós precisamos de algo da parte de Deus, mas nem sempre nós precisamos de encorajamento através de alguém. Sim, Deus usa as pessoas e Deus vai continuar usando as pessoas na nossa vida para confirmar ou para dar palavras que também vão necessitar de confirmações depois, na palavra escrita e de outros tipos de confirmações também. Agora, o Espírito Santo, quando você começa a cultivar o seu relacionamento com o Espírito Santo, ele passa a te consolar, ele passa a falar com você, ele passa a te encorajar, sabe? Ele te passa a te encorajar a você continuar no caminho certo, continuar andando na justiça de Deus, continuar fazendo coisas que Deus já tem te direcionado a fazer sem desfalecer, sabe? Você já percebeu que tantas vezes você já tentou desistir, mas você não consegue, porque tem uma força dentro de você, tem algo dentro de você que não te deixa desistir, que não te deixa parar, que até às vezes que você tomou a decisão errada, existe algo dentro de você te direcionando para a decisão certa. O que significa isso? É que você já confessou os seus pecados, você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, e Ele colocou o Espírito Santo para te guiar em toda a verdade. 2 capítulos à frente, no capítulo 16 de João, versículo 13, diz que o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Eu tenho a saúde divina, obrigado, Jesus. João capítulo 16, versículo 13, diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Isso me faz lembrar de uma profecia do Velho Testamento que acontece no Novo, e você vai ver referência em livro de Jeremias e também em Hebreus, que diz assim: vai chegar um tempo em que a minha lei vai estar dentro de vocês, sabe? Eu vou fazer uma nova aliança, diferente da aliança que eu fiz com os seus pais, onde a lei estava escrita em algum lugar, nas tábuas, nas pedras, mas a lei vai estar escrita onde? Dentro de você. O que é isso? É o Espírito Santo que está disponível para estar dentro de você. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não vem em visível aparência. O reino de Deus não é algo físico. Ele não é comida nem bebida,
mas ele é justiça, paz e alegria. Porque o reino de Deus é algo espiritual. E esse reino de Deus, ele pode estar dentro de você hoje. Essa paz. Você já pode começar a viver, não plenamente, mas você pode começar a viver dias de céu aqui na terra. Como? Cultivando o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você também deve entender que o Espírito Santo, ele tem sentimentos. E nós não devemos, porque ele é o Espírito de Deus. Ele é o mesmo Espírito que estava em Jesus. Ele é o Espírito de Deus, sabe? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 4. Um só Deus, um só Espírito, né? Vamos ler juntos? Você vai ver as manifestações de um único Deus. E esse Espírito de Deus, ele é o Espírito do próprio Deus que está disponível para nós. Vamos ver, é isso mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz. Há somente um corpo. Eu vou ler uma versão aqui mais tradicional. Já nós vamos orar. Deus vai fazer alguma coisa especial na sua vida. E nós estamos falando do Espírito Santo Consolador. Depois nós vamos falar mais sobre o Espírito Santo. Olha aqui que diz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Sabe? Nós temos uma vocação. Existe uma vocação. Nossa vocação, ela está ligada com a vontade específica de Deus para nós. Ela está ligada com o propósito de Deus na nossa vida. Olha o que diz aqui. Livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 13. Não. Capítulo 15, versículo 13. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Olha o que diz. Olha o que diz aqui. Olha que especial. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você está ouvindo isso? Então Deus, ele nos enche de alegria e de paz na fé que nós temos. E qual que é essa fé? Essa fé de que Deus está conosco. Essa fé é que Deus tem nos dado uma graça, que Deus está conosco e nos deu também a autoridade, o privilégio de ser chamados seus filhos e ao mesmo tempo nos deu autoridade. E nos deu autoridade nas nossas palavras, nos deu a oportunidade de poder buscar a presença dele, de ter livre acesso à presença dele. Pega um vídeo aqui onde eu falo como ter livre acesso ao trono de Deus. Esse vai ser um vídeo especial para você. E ele tem nos enchido de esperança, de alegria e de paz nessa fé que nós temos. Qual é essa fé que nós temos? Que Deus existe e que Deus está cuidando da nossa história. Nós acreditamos na palavra de Deus que fala que desde o ventre da nossa mãe, Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, versículo 16, verifica lá. Então, essa fé que nós temos, que Deus, ele está no controle da nossa história. Ele está no controle da nossa vida. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. Ele não está no controle, com a vontade perfeita dele, não. Ele não está no controle da vontade perfeita dele, daqueles que não deixaram sua vida nas mãos dele. Mas você que está aqui, isso é diferente. Deus está te chamando. Ele quer guiar a sua vida, ele quer guiar suas decisões. Sabia que ele se importa com cada detalhe da sua vida? Eu contei para vocês esses tempos e vou falar. Minha filha orou e ela veio pedir para mim um celular uns anos atrás. E ela falou, pai, eu estava querendo um celular. Eu falei, vamos orar. Ela falou assim, vamos orar, tira um tempo de oração lá, coloca diante de Deus que vê o que Deus vai falar com você. Ela falou, pai, mas eu queria dar maçãzinha. Na verdade eu falei, você vai orar e Deus vai te dar um celular. Ela falou, pai, mas uns 5 anos atrás, acho que ela tinha 10 anos. Foi nem bom dar celular para ela com 10, mas tudo bem. Isso aí é outra história. E aí eu falei, pai, ela falou, pai, eu queria ser mais da maçãzinha. Eu olhei e falei, não é boba não, né? Quer dar maçãzinha, tá. Aí ela pegou, orou, passou poucos dias ali, surgiu a oportunidade dela ganhar um celular da maçãzinha. Você acredita nisso? Em uma condição bem especial. Sabe? Então, outra vez eu falei aqui com vocês, pai, eu quero uma casinha de entrar dentro, sabe aquelas casinhas mesmo de entrar dentro, não uma casinha só de pequenininha, casinha de entrar dentro, que eu tenho 4 filhos, né?
Viu? Como que é? Encher e multiplicar, crescer e multiplicar, encher a terra. Então, estou dentro da palavra. Aí ela queria brincar lá dentro. Ela falou, vamos orar. A vizinha da frente falou, minha filha cresceu demais, eu quero dar aqui de presente essa casinha aqui para vocês. Então Deus é um Deus de detalhe, Deus é um Deus que cuida. E tem muitos outros testemunhos e que Deus tem feito, né? E o que acontece? Ele é o Consolador. Ele é o que vem com a esperança e com a alegria, com a paz no momento certo. Por quê? Porque você tem fé, que você tem convicção de que Ele existe e de que Ele está cuidando de você. Você acha que você está sozinho aqui nesse mundo? Não. João capítulo 16 também. Deus está falando em João. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Se Ele venceu, nós vamos vencer também. Você está ouvindo? Então o Espírito Santo é o Consolador, o encorajador. Existe uma voz dentro de você, é a voz do Espírito Santo. Fala, não desiste. Não toma essa decisão para a esquerda, vai para a direita. Olha, fala, não vai para trás, vai para frente. Deus vai dando a direção certa. Deus vai dando a direção certa sempre. E aqui não tem nenhuma referência a outras coisas, só estou falando da palavra. E aqui no versículo 4 de 2 Coríntios capítulo 1, né, nós vemos então o Espírito Santo como Consolador e nós vemos o Espírito Santo também como Confortador, que ele traz uma palavra de conforto que muitas vezes nós precisamos. Nós precisamos do conforto do Espírito Santo muitas vezes. O Espírito Santo ele também nos exorta, o Espírito Santo também nos corrige, mas ele também nos conforta, sabe? Ele nos conforta. E aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz que Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus, sabe? As pessoas hoje têm passado por muitas situações, e quando alguém até faz algo que não é tão legal, algo que é errado, ou que alguma falha que houve, sabe? A gente tem que entender que cada um está enfrentando uma batalha, sabe? Cada um está enfrentando uma batalha. E Jesus, ele teve tanta compaixão. Compaixão quer dizer se colocar no lugar do outro. Compaixão que significa isso, se colocar no lugar do outro. E Jesus teve tanta compaixão, se colocou tanto no nosso lugar, que ele literalmente, ele foi enviado aqui a essa terra para morrer uma morte de cruz, uma morte injusta para ele, porque essa morte foi por causa de cada um de nós. Porque ontem, nesse sábado, alguém fez uma pergunta interessante para mim, falou para mim, mas como assim? Um bebê já nasce pecador? Pecador, né? Eu falei assim, um bebê já nasce na natureza do pecado. Eu respondi. O bebê já nasce na natureza do pecado, só que ele não tem consciência do pecado. E até 12 anos de idade, né? A gente fala que a 12 anos de idade, quando começa tem a consciência, ele vai se batizar. Agora, por que 12 anos? Não necessariamente é 12 anos, sim, porque a Bíblia claramente, eu creio que não diz sobre 12 anos, mas eu me lembro que 12 anos é transição, na época da Bíblia, é transição de criança para a vida adulta, da infância para a vida adulta. Então, o que acontece? É uma idade que nós damos ali, mas se a criança começa já a ter consciência do pecado e toma a decisão por Jesus, ela já pode, né, ser batizada, né, nesse momento. Agora, o que acontece? O que acontece é que, sabe, cada um está enfrentando uma batalha. Isso é consequência do quê? Do pecado que entrou no mundo. E Jesus, mesmo ele sendo perfeito, ele se fez pecado por nós. E ele nos substituiu na cruz, para que nele nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, ele também sabe de tantas batalhas que nós enfrentamos, e ele nos ajuda. Em Salmos fala assim que Deus reconhece que às vezes nós temos fraquezas, às vezes nós temos um momento de fraqueza onde nós erramos, mas ao mesmo tempo a Bíblia vai nos mostrar que nós não devemos nos acomodar sempre nas mesmas falhas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo vá nos transformando, sabe? Através desse relacionamento com Ele, de estar sensível à voz dEle, de não endurecer o coração.
ele vai operando. João capítulo 15 também diz que nós já estamos sendo limpos pela palavra que nos tem sido pregada. Então o Senhor tem nos ajudado através da sua palavra. E como o Espírito... Uma outra pergunta que me vem agora, alguns anos me fizeram a pergunta assim: se a Bíblia fala que o Espírito Santo que vai me ensinar, então não preciso mais ouvir mais ninguém. Não, não é assim não. Não. Você vai receber o quê? Vai receber da unção. A unção é uma parte de quem Deus é que vem sobre a vida de uma pessoa. Por isso a importância dos 5 ministérios: profetas, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. Por quê? Quando você está ouvindo alguém que está falando uma verdade da palavra, e o Espírito Santo te guia onde? Em toda a verdade. Quando você está ouvindo alguém que está falando a verdade da palavra, aquilo encaixa no seu espírito, aquilo encaixa dentro de você, aquilo toca você, sabe? Aquilo toca você. Então você está aprendendo de quem? Do Espírito Santo, através daquela pessoa. Você está ouvindo isso? Através de alguém você aprende do Espírito Santo. E então ele é também o confortador. Sabe? Quando você está passando tribulações, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele te conforta, ele te consola, por quê? Porque com a mesma consolação que você recebe dele, ele está te habilitando a liberar essa consolação na vida de outros. Então nós já falamos aqui, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Confortador, e agora eu quero falar de umas que eu mais gosto. O Espírito Santo, o amigo fiel, sabe? Ele é o amigo fiel. Ele é o amigo fiel. E como ele é? Eu vou falar. Sabe? O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Por quê? Ele é o nosso amigo, e ele, um amigo sendo bom aqui na terra, ele quer dar um bom conselho para você. Ele quer encorajar você. E um bom amigo também corrige. Precisa ajustar isso aqui, tá? Então aquele amigo, ele tem intimidade, você nem fica bravo com ele, porque você tem intimidade. Quando você tem intimidade, eu estou sentindo uma graça entrando aqui nessa oração. Eu vou falar. Quando você tem um amigo, eu tenho um amigo, que a gente tem uma conexão tão especial, que até quando ele está me dando uma certa correção, eu não fico bravo com ele. Sabe? Eu tenho esse amigo. E às vezes a gente fica até algum tempo sem falar. Quando eu falo com ele, se ele me dá uma chamadinha assim de atenção, ou coisa assim que ele me corrigir em alguma coisa, eu não fico bravo com ele. Porque a gente tem uma intimidade, uma conexão, sabe? É uma conexão. E assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem as formas. Até quando o Espírito Santo está usando alguém para corrigir a gente. Quando a pessoa tem espírito de sabedoria e revelação. Revelação e sabedoria. Você está ouvindo que é o Espírito Santo. Você nem fica bravo, você não fica. Porque quando é o Espírito Santo, mesmo que ele está te corrigindo, sempre você vê ali um ingrediente de esperança. Você vê que ele está te corrigindo para um algo a mais, sabe? Você vê que ele está te corrigindo para fazer alguma coisa através de você. Sabe, é diferente quando você é amigo do Espírito Santo. E o Espírito Santo também, ele fala, ele sabe todas as coisas. Como ele sabe todas as coisas, ele fala, vai por aqui, faz isso aqui que vai dar certo. Eu quero que você obedeça aqui. Por quê? Porque a obediência é uma bênção para você. Aí o Espírito Santo põe a direção certa para você, sabe? Ele é o amigo fiel. E ele, ele nunca abandona, sabe? Tem uma versão aqui que fala também do Espírito Santo como advogado, aquele que defende, sabe? O amigo Espírito Santo, ele defende. Ele defende você. Ele entra em salas, ele entra em reuniões para te defender. Sabe? Às vezes ele fala na boca de alguém, às vezes ele fala na mente de quem precisa falar, fala na mente lá daquele que está responsável. Ele fala, olha aí, é o amigo Espírito Santo. Você está ouvindo isso? Eu estou sentindo uma graça, estou sentindo o poder de Deus aqui. E Deus está falando aí com você, passe mais tempo. Passe mais tempo na presença do Consolador. Passa mais tempo na presença do Confortador. Passa mais tempo na presença do amigo fiel. Você está ouvindo isso? Eu ouço o Senhor dizendo aqui para alguém que é um tempo de um relacionamento mais profundo. Eu vi o Senhor dizendo mais profundo. Eu vi o Senhor dizendo mais profundo, sabe? E quando Ele está te apontando algo, procure obedecer rápido. Tem coisas que parece que é para você fazer. Tem coisas que parece... Eu vou falar uma coisa aqui. Tem coisas que está até na Bíblia ali, você fala, eu preciso fazer isso porque está na Bíblia. Mas está faltando o quê?
você orar sobre aquilo, porque o Espírito Santo é quem te ajuda a aplicar a palavra. O Espírito Santo é quem te ajuda a fazer a coisa certa no momento certo, porque a coisa certa no momento errado pode dar ruim. Você está ouvindo isso? Tantas vezes eu falava, Deus, está isso na sua palavra, então eu vou fazer isso. E Deus está falando, é no tempo. Por quê? Porque Deus está agindo de alguma forma. Você está ouvindo isso? Então é um tempo de você ter uma profunda, de cada um de nós desenvolvermos essa profunda comunhão com o Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, o amigo fiel, sabe? Eu vi alguém me dizendo, e falou assim, tinha perdido alguém próximo, e falou, como você consegue lidar com essa perda? Sabe? E eu às vezes quando é para falar de Jesus, dá vontade de entrar na conversa, sabe? Mas, assim, como você consegue lidar com essa perda? E isso é que Deus está falando aqui com alguém. Aí ele falou assim, ó, é verdade, eu não consigo nem te explicar, sabe? E eu comecei a tentar, deu vontade de tentar explicar. Sabe por que você consegue lidar com as perdas? Sabe por que você consegue lidar com as situações difíceis aí que você tem passado? Ó, porque o Consolador, porque o Encorajador, porque o Confortador, ó, porque o amigo fiel, ele não deixa você cair, ele não deixa você parar, ele não deixa você abaixar. Tem sempre o poder dele, ele está sempre te sustentando com poder. A Bíblia fala, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele que está te sustentando aí, ele que está te mantendo de pé, sabe? Não é você, não. Você acha que você tem toda essa capacidade? Não. É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito de Deus que está na sua vida. Você está ouvindo isso? Eu vou falar que eu tenho ficado aqui cada vez mais impressionado. Por quê? Porque nós temos uma direção de Deus do que falar aqui e da forma de falar. E eu comecei a falar aqui algumas coisas que Deus foi me direcionando, que eu falo, mas será? Eu achava que era só eu que tinha mais interesse sobre essas coisas. Revestimento de poder, discernir alma e espírito. E eu comecei a falar, e tanta gente aqui falou, ó, esses ensinamentos, essa palavra aí tá me ajudando muito. Eu tô amando Jesus, sabe? E essa é uma palavra também que eu recebi através da minha filha mais velha, essa do celular e da casinha de madeira que eu falei para vocês. Ela falou assim, pai, lá em 2016, 7 para 8 anos, ela falou assim, pai, eu tenho num pendrive salvo esse áudio. Ela falava assim, pai, eu vi você gravando vídeos e as pessoas ficando apaixonadas por Jesus, sabe? Independente da situação que você está agora, se você colocar isso diante do Senhor, se você colocar isso em oração, se você colocar isso em jejum, sabe? Você vai ver Deus transformando você e Deus transformando qualquer situação que você esteja enfrentando. Se Deus não transforma a situação, é porque Ele tem um propósito nisso. Mas vai dar bom, vai acontecer alguma coisa boa. Escreve aqui, algo bom vai acontecer. Se você tem um pedido de oração e pode escrever, escreve ele agora. Se você não pode escrever, escreve, eu tenho um pedido de oração. Escreve aqui, algo bom vai acontecer. Você está ouvindo isso? Deus tem visto o que você tem passado, essa tribulação, sabe? E Ele trouxe aqui você para te encorajar. Sabe? É que as pessoas às vezes não te contam. Mas cada um de nós passamos alguma situação, sabe? Quem não está com problema na saúde, às vezes está com problema emocional, não é corpo físico, mas é emocional. Quem não está com problema financeiro, às vezes está com problema na família, sabe? Cada um tem uma coisa e Deus não vai deixar assim, Deus vai ajustando, sabe? Deus vai ajustando a nossa vida. E às vezes até uma prova que vem aí é uma permissão de Deus, ó, não é vontade perfeita, é uma permissão de Deus para quê? Para você ficar sempre com o seu coração nele, para você sempre continuar na presença dele, sabe? Até vir um amadurecimento ainda maior na nossa vida, mas sempre vai ter algum desafio, né? Agora, chega um tempo, quando a gente vai amadurecendo, que os desafios só se transformam mais em um, que são as perseguições. Perseguições espirituais, né? Mas Deus tem nos protegido de tudo. Deus me dá agora, Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você está ouvindo? Tem um lugar de proteção sobre você. Tem um lugar especial.
escondido com Cristo em Deus. Esse é um lugar de segurança, debaixo das asas do Altíssimo. Você está ouvindo isso? Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora. Você que está aí agora com uma preocupação, com uma enfermidade, Pai, nós oramos agora e eu declaro cura física. Peço que o Senhor toque a alma, espírito, alma e corpo. Estão sendo aperfeiçoados até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor libere cura agora. Peço que o Senhor libere os milagres. Não deixe ninguém se precipitar aqui. Pai, mantenha as portas abertas. Pai, dê livramento. Pessoas aqui que precisam, que tomaram decisões precipitadas, dê a chance. Dê a chance de voltar. Dê a chance de refazer uma situação. Glorifica o seu nome na vida dos teus filhos, das suas filhas que estão aqui agora, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro agora pela sua vida profissional. Eu oro pelo seu trabalho. Eu oro aí por tudo que Deus tem colocado na sua mão. E declaro a bênção de Deus sobre você. Haverá bom fruto do seu trabalho. Eu ouço o Senhor dizendo aqui, ó, que vai haver fruto. Vai haver muito fruto dos trabalhos das suas mãos. Ó, as mãos que eram mirradas. Deus está abençoando agora o trabalho das suas mãos. Deus está abençoando agora o trabalho das suas mãos. E o Espírito Santo acabou de me falar aqui. Isso é uma palavra de confirmação para alguém, porque você já tem uma palavra nesse sentido. E Deus está falando que está abençoando o trabalho, a obra das suas mãos. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Pai, enche esse ambiente, enche essa casa, enche, Pai, esse lugar, esse ambiente de trabalho, esse carro. Enche da sua presença, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Escreve amém aqui. Escreve amém aqui agora. Fala, eu creio nessa oração, recebo. Fala, se Deus está falando com você, escreve aí. Ó, Deus está falando aqui comigo. Se você tem um pedido de oração, fala, eu creio que Deus já está ouvindo, Deus já está vindo com a resposta. Se não for da vontade de Deus, Ele vai alinhar, Ele vai ajustar. Se for da vontade de Deus, Ele vai confirmar com você, sabe? Eu vi uma árvore seca. Eu acabei de ter uma visão aqui agora. Eu vi uma árvore seca. Uma árvore que estava sem as folhas, sabe? E Deus está falando que está no processo com alguém que está aqui. É um processo. E eu ouço o Senhor dizendo, você já sonhou com uma árvore seca. É alguém que está aqui. O Espírito Santo acabou de falar aqui para mim. Você já viu uma árvore, viu no sonho uma árvore seca, sabe? E precisa o quê? Das folhas. Precisa depois do quê? Dos frutos. E Deus está falando, ó, foi o tempo de tirar os galhos secos, foi o tempo de tirar tudo aquilo ali que estava atrapalhando o nascimento das folhagens, sabe? Um tempo de Deus aí te preparar, te limpar, te livrar de muita coisa ruim. E agora vai começar a aparecer as folhagens. E está chegando o tempo dos frutos. Você está ouvindo isso? Você que teve esse sonho com essa árvore aí seca, essa árvore sem folhagens, sabe? Então Deus está dando essa palavra. Lê João capítulo 15 e vai ser especial. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Gente, você pode participar aqui da nossa missão. Você pode nos ajudar a fazer parte aqui do que Deus tem nos dado. Como? Adquirindo o nosso livro, prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 199-9588-3146, tá? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Ativa as notificações e compartilha com 100 pessoas. Ah, mas é muito. Então compartilha só com 3. Tá bom? Compartilha com 3 pessoas que Deus pôr aí no seu coração. Eu quero ver. Quem vai compartilhar? Escreve aí. Olha lá, ó. Compartilha com alguém que Deus colocar aí no seu coração. Que especial. Que especial. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Que especial. Até lá.